Olá, meninos do nono ano, bom dia a todos. Vamos dar mais uma aula de Química online. E em tempos de coronavírus a gente precisa se reinventar e é nesse momento que a gente acaba trabalhando e compreendendo um pouco mais essas mídias digitais. E saber que a gente não está muito longe, estamos aqui pertinho de cada um de vocês, apoiando e repassando um pouco daquilo que a gente aprendeu via online, tá certo? E se cuidando um pouco, né? E se cuidando e tendo cuidado com vocês. Quando nós falamos de átomos dentro da química, nós estamos falando de uma estrutura que vem desde a época da Grécia Antiga. Os gregos, eles já conheciam um pouco dessa composição da matéria, embora tivessem uma visão um pouco distorcida. Por quê? Para eles, basicamente, eles sabiam que toda a matéria que existia era composta de 4 elementos: o fogo, a terra, o ar e a água. E é interessante porque até surgiu um filme muito legal chamado A Lenda de Aang, ou Avatar, né, que ele conseguia dominar todos esses elementos. Só que o Avatar é na China, naquela região mais oriental. Quando nós falamos de Grécia, nós vamos ver que são filósofos um pouco mais voltados para tentar descobrir qual a realidade da matéria, o que é uma matéria realmente, de que ela é composta. E aí nós vamos ver que eles já tinham o primeiro conceito de átomos, ou atomios, né, como eles chamavam. Os atomios eram as partículas fundamentais de toda e qualquer matéria. Então, quando a gente fala de átomo grego, nós estamos falando imagina uma bila toda de vidro, totalmente fechada, só que muito, muito, muito pequena, a ponto de, quando elas se juntavam, iam compor tudo aquilo que nós conhecemos, que nós estamos vendo, que tudo isso são chamados de matéria, né? Então, a mesa é matéria, o nosso corpo é matéria, as plantas são matéria, os animais são matérias, e todos eles eram formados a partir desses atomios, que eram essas bolas sólidas, extremamente pequenas, mas que quando se juntavam formavam o que é chamado de matéria viva. O fato interessante é que esse conceito ele perdurou durante muito tempo. Durante o período de Idade Média nós não temos muito avanço nesse conceito. Os próprios religiosos se encarregaram de apenas copiar esses conceitos gregos e passar à frente, como se fossem verdades absolutas. Somente a partir de um rapaz chamado Thomson, que vai já no final da Idade Média, início da Idade Moderna, é que ele vai começar a rever esses conceitos de átomos e tentar entender como que é a composição da matéria. E o Thomson ele vai dizer que toda a matéria é organizada mais ou menos como um pudim de passas, onde eu tenho lá a parte mais sólida e as passas representavam esse átomo, que é bem interessante esse conceito dele, de pudim de passas. No entanto, é um conceito extremamente ultrapassado. Por quê? Porque ele também acreditava que os átomos eram indivisíveis, assim como os gregos lá do passado. E que todos esses átomos eram que também compõem a matéria. Então ele, na realidade, só repetiu o conceito do passado. Com o passar do tempo, nós vamos ter outros pesquisadores, e se destaca um chamado Rutherford. O Rutherford ele fez algo diferente. Ele já sabia que existiam elementos radioativos naquela época, e é interessante que, para ele, os elementos radioativos eles conseguiam soltar ou liberar partículas, que ele deu o nome de partículas alfa. Essas partículas elas tinham a capacidade de atravessar a matéria que era conhecida naquele momento. E também naquele momento já existia o filme fotográfico, né? Já existia aquela máquina gigantesca com aquela pólvorazinha que era para causar iluminação, e assim as imagens ficarem registradas nesses filmes fotográficos. Então o que ele fez? Ele fez um experimento interessante. Ele queria entender como que a matéria do ouro, como que o ouro estava organizado. Então ele pegou um elemento químico, colocou numa caixinha de chumbo, onde tinha uma portinhola, que ele tinha o controle dessa portinha. Quando ele abria, o elemento químico que estava dentro, no caso o polônio, ele começava a soltar partículas alfa.
Quando ele fechava, ele não conseguia liberar essas partículas que ficavam presas lá no chumbo. E lá na frente dessa abertura da caixinha de chumbo, ele colocou uma folha de ouro muito fina para tentar entender como que a matéria estava organizada no ouro. E atrás dessa folha de ouro ele colocou um papel fotográfico. Esse papel fotográfico tinha a função de fotografar caso as partículas alfas pudessem passar pela folha de ouro. E logo depois criou uma terceira camada. Como são partículas radioativas que podem causar alteração genética, ele teve o cuidado de criar no final uma camada de chumbo relativamente grossa para poder aparar essas partículas alfa e elas não se perderem na atmosfera, no meio ambiente, causando alteração genética em qualquer outro organismo. E aí o que acontece? Ele montou esse experimento, ele abriu a caixinha do elemento radioativo, esse elemento começou a soltar partículas alfa. Depois fechou e foi revelar aquele filme para saber o que tinha acontecido. Ele viu que tinha muitos pontos lá. Cada pontinho daquele era quando a partícula alfa conseguia passar pela folha de ouro. E é interessante que foi que ele percebeu que, se a partícula alfa consegue passar pela folha de ouro, então nós vamos ter uma distância entre um elétron e outro. Essa distância ele deu o nome de eletrosfera. Tá? Então, como ela conseguia passar, tá certo, pela folha de ouro, estava passando diretamente pela eletrosfera. Logo em seguida, ele percebeu que algumas partículas não desenvolviam uma linha reta. A impressão que dava é que ela ia, batia, depois voltava e batia em outro ponto. E aí ele ficou encucado com isso. E ele percebeu que no meio dessa eletrosfera existia um núcleo. Então esse núcleo que era sólido, não a eletrosfera em si. E aí nós vamos ver que ele consegue descobrir a eletrosfera e o núcleo de um átomo. E é interessante nesse sentido porque, para aquela época, que tinha pouquíssimos recursos, era uma pessoa que estava muito à frente do seu tempo. Outros cientistas vão estar contribuindo, tá certo? Com a evolução do modelo atômico. Nós vamos ter ainda no nosso amigo Rutherford a criação de camadas. É ele que vai definir as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Então a gente imagina o átomo como se fosse uma cebola, onde tem o centro da cebola, primeira casca seria a camada K, a segunda casca L, e assim por diante até chegar nas camadas mais superiores. E é o Rutherford que vai estar criando esse conceito de camadas eletrônicas ou camadas da eletrosfera, onde ele percebe que lá existia alguma coisa a mais que ele não conseguia perceber ainda. Com os estudos avançando, nós vamos ter aí a presença do nosso amigo Linus Pauling, que além de perceber que existia camadas, as camadas K, L, M, N, O, P, Q, também existia subcamadas, camadas intermediárias. Entre a camada K e L existiam subcamadas, entre a camada L e M existiam subcamadas e assim sucessivamente. E para o Linus Pauling, existiam 4 subcamadas ou subníveis, que ele chamou de S, P, D e F. E teve uma aula, inclusive, que nós já mostramos como que ele organizou esse gráfico, juntando as camadas K, L, M, N, O, P, Q, com as subcamadas S, P, D e F. E aí ele chegou ao que é chamado de sistema de Linus Pauling, que seria uma sequência de camadas e subcamadas, onde eu poderia saber a quantidade de elétrons que estaria associado a cada camada e quantas camadas tinha aquele átomo, a partir do que é chamado de número atômico. Então, pegando o número atômico de um indivíduo, submetendo ao sistema do Linus Pauling, eu poderia saber quantas camadas, quantas subcamadas e quantos elétrons existia a partir ou nessa estrutura chamada de eletrosfera. E aí nós vamos ter que
partiu do princípio lá dos gregos antigos, quando eles achavam que era o átomo totalmente sólido, até chegar à atualidade, quando nós vemos que o átomo ele é totalmente divisível. E aí, quando nós temos as ideias de Linus Pauling e de outros cientistas que também contribuíram, nós vamos ver que o átomo, no seu núcleo, ele é totalmente divisível, mas que principalmente tem o quê? Tem prótons, que seria a parte positiva do átomo, e nós vamos ter nêutrons, a parte negativa desse átomo. E que também nós vamos ter na eletrosfera os elétrons, que é a parte negativa. Prótons e elétrons estaria mais ou menos equilibrado, contendo a mesma quantidade de partículas aí. Só que hoje em dia nós vamos ter o que? Outras partículas, são ditas partículas subatômicas, que estão envolvidas nessa composição, como os muons, como os quarks, como o bóson de Higgs, que são partículas também que estão lá nesse átomo, no núcleo desse átomo, que não foi perceptível naquela época do Linus Pauling, do Rutherford e de outros cientistas que também se aventuraram na questão de entender o átomo de um modo geral. Hoje em dia, como é que a gente vê o átomo? Como uma estrutura fundamental da matéria, mas que pode ser subdividida em diversas estruturas menores. Então, a gente já consegue perceber que essa matéria é formada por partículas muito menores e que o átomo ainda não seria a menor unidade, mas teria unidades menores ainda dentro da composição dele, certo? Compreendendo essa evolução um pouquinho, a gente acaba entendendo como que a ciência vai caminhando aos pouquinhos, de passo a passo, até chegar a um conhecimento um pouco mais sólido através das experiências de atualmente. Forte abraço a todos, tá certo? Espero que todos estejam bem. Nesse período de isolamento, onde o Covid-19 ele é mais ativo, a probabilidade de se infectar é muito maior, então vamos fazer parte do hashtag Fique em Casa, hashtag Lave as Mãos, hashtag Tome Banho, para que a gente possa não se contaminar com esse vírus, que é um vírus que chega a ser extremamente letal para nós seres humanos. Forte abraço a todos e que Deus possa nos abençoar constantemente.